Boa tarde, boa tarde. Mais uma vez aqui, seguindo, né, o primeiro vídeo que eu postei aí sobre o Scott Gravoboy, de transformação da consciência. Hoje nós vamos para um segundo vídeo. Vou dar mais alguns códigos. Primeiro, você inscreva-se no canal para esse canal crescer. Esse trabalho, esses vídeos é para a transformação da consciência e para transformar a nossa quarta dimensão, né? Porque é lá que mora o poder. Eu vou ilustrar hoje com uma história bíblica do rei Saul e de Davi. Como é importante transformar os pensamentos, né? Mudar a consciência. E nós vamos fazer uso, né? Para nos ajudar desses códigos. Também de Gravoboy, nós vamos fazer para a cura da alma hoje. Vou falar os códigos para a cura da alma. Vou baixar um pouco o volume aqui. Então, uma boa tarde a todos. Nós vamos iniciar. Vamos contar essa história bíblica de Davi e do rei Saul para, né, exemplificar a mudança consciencial, a mudança do pensamento, o poder da quarta dimensão quando nós agimos lá. Quando toda a nossa vida, né, a gente age sem medo, grandeza de pensamento, pensamento de Deus, é quando Deus trabalha na nossa vida, é quando nós não olhamos as circunstâncias, essa coisa toda. Então, eu vou começar aqui, e depois no final eu vou dar uns códigos para transformar a nossa consciência, para ajudar, para a cura da nossa alma, né? Tudo está aí, né, mais ou menos, as consequências, a questão da vitória, do sucesso, do fracasso, tudo está a nível da consciência, dos nossos pensamentos, da transformação da quarta dimensão. Então, vou começar contando a história de Davi e do rei Saul, né? Então, é aquele o poder das nossas palavras positivas, o poder da transformação do nosso pensamento, o poder de transformar a quarta dimensão, é que faz toda a diferença. Então, a história de Davi bíblica nos mostra que a transformação da consciência, né? Que é transformando a consciência. Então, Davi venceu os leões. Eu vou contar essa história lá pelo meio, porque tem toda uma história. Como que Davi venceu aquele Golias? Porque ele viveu uma história na infância com seu pai lá, ele cuidava lá das ovelhas que o seu pai estava lá. Então, nessa época, ele matava os ursos, leões, essas coisas, animais ferozes, e ele não tinha medo. Então, depois, lá quando ele foi ter com essa história de Golias, ele lembrou desse seu passado vitorioso. Percebe, na sua mente ele já se sentiu vitorioso, por isso que ele, né, derrubou aquele gigante, né, ele não teve medo. Nós vamos ver como que isso aconteceu. Então, Davi venceu os leões e os ursos em sua imaginação primeiro. Nós estamos falando do poder da imaginação. E por isso podia atacar esses animais com coragem, e se ele tivesse pensado que não podia fazer isso, então isso não iria acontecer, né? Então é impossível, se ele pensasse que era impossível e tivesse se deixado levar pela ansiedade, pelo medo, né, pelo temor, os animais selvagens não teriam fugido, porque ele era tão corajoso, ele não tinha medo, que muitas vezes se aproximava, os animais fugiam, né? Até hoje a gente fala, né, tem acreditado assim, se a gente tem medo, os animais vêm para cima da gente, se a gente não tem medo, eles passam batido, eles não ligam, né? Então, mas eles teriam devorado, né? No caso, se ele tivesse medo, eles teriam devorado. Então, no entanto, Davi havia vencido a batalha na mente, e assim pôde vencer também na luta real, da mesma forma, na realidade, na vida real, né? E a vitória e o fracasso dependem da nossa atitude mental. Tudo que a gente for fazer, se a gente vai abrir um negócio, algo que a gente quer, que a gente deseja, a gente não pode olhar a circunstância. Na nossa mente nós temos que vencer primeiro e ter como vitória aqui, né? Pensando, transformando a nossa quarta dimensão. Não é a terceira dimensão, a nossa circunstância, dos 5 sentidos que a gente vê e olha, né? Quero um carro, não tenho condições, quero um apartamento, quero uma casa, mas não tenho dinheiro. Percebe? Não é vendo essa terceira dimensão. Mas é lá onde tudo é possível. Para Deus tudo é possível, na quarta dimensão. Com esse pensamento, essa consciência transformada, nós desenhamos nosso projeto, nosso sonho e mudamos lá. É na quarta dimensão, no invisível, lá no aquilo que a gente sabe que é impossível, mas para Deus não é. Quarta dimensão é no mundo espiritual, no mundo de Deus, né? Então, depende da nossa atitude mental. E agora eu quero falar, né, essas palavras que provêm do pensamento da quarta dimensão. Então, dentro das palavras da quarta dimensão, a palavra de Deus declara, né? Sempre a palavra de Deus. Como falaste, né? Isso aqui está escrito na Bíblia, tem, acho que é em Números.
14, 28. Dentro dessa palavra da quarta dimensão, a palavra de Deus declara: como falastes aos meus ouvidos, assim farei. Deus está dizendo como nós falaremos aos ouvidos de Deus, Ele fará desse jeito, né? Então nós vamos falar a nossa palavra e temos que tomar muito cuidado. Nós vamos falar com consciência transformando a nossa quarta dimensão. E como nós falarmos aos ouvidos de Deus, assim Ele fará. Isso está escrito. Ele fala assim: aos meus ouvidos assim farei vós outros, né? Está escrito em Números 14, 28. E as palavras convictas de Davi fizeram que a vitória se revertesse. Assim a batalha não foi um medir de forças humanas, vamos dizer, né? Um medir de forças, mas um uso da fonte invisível na quarta dimensão, transformando a sua mente, a sua consciência, transformando, né, por palavras e pensamentos, a quarta dimensão do poder, né? E da quarta dimensão mediante o pensamento da fé, que a fé não é no mundo material, no mundo da terceira dimensão. A fé se encontra na quarta dimensão, no invisível, né, naquilo que nós não vemos, mas cremos. Naquilo que ainda não existe, nós chamamos a realidade e ele vem, né? E nós cremos. A fé é a confissão da palavra. Agora precisamos comparar Davi e um outro personagem, né? Vamos repetir o que é a fé. A fé aqui é a confissão da palavra. Vamos confessar a palavra de Deus, né? Então nós vamos comparar aqui dois personagens bíblicos que vão nos dar assim uma analogia para a nossa vida. Como nós vamos aprender com esses dois e nós vamos nos perguntar e refletir na nossa vida. Quem somos nessa história aí? Nós somos Saul ou somos Davi? Na nossa atitude de tomada de decisão, quando nós sonhamos, projetamos nossos sonhos, e tudo que nós queremos para a vitória, percebe? Aí nós vamos perceber e descobrir aonde nós estamos. Então o rei Saul foi um homem, eu vou dizer quem ele foi, né, que está escrito aí na Bíblia. O rei Saul foi um homem ungido para governar Israel e foi um dos líderes mais eminentes de sua época. Mas ele pensou que Davi não poderia enfrentar Golias. Ele, né, desacreditou Davi. Ele disse: é um absurdo lutar com ele. Ele é um general e nunca perdeu nenhuma batalha. E o rei Saul falando para Davi: e você é um jovem de apenas 17 anos, quando aquele evento aconteceu, que ele matou Golias, ele tinha 17 anos. Isso é impossível, né? O rei Saul estava achando que era impossível. E quis tirar o ânimo de Davi. A maneira de Saul pensar não provinha de Deus, percebe? Ao contrário, né? Nós temos que perceber isso. Fundamentava-se na sua experiência humana, vamos dizer assim, né? Ele era um rei com base em suas experiências passadas, experiências humanas. Na sua mente estava tomada de fracasso. Apesar de se tratar de um rei de Israel, a nação escolhida, né? Um homem muito importante da sua época. Ele se mostrava ansioso, temeroso, né? Esperando ser derrotado e escravizado pelos filisteus. Ele estava totalmente negativo. Nós vamos ver que era um pensamento contrário ao de Davi. Por isso, né, que é essa diferença, né? Enquanto que ele pensava com a sua circunstância na terceira dimensão, Davi pensava no impossível, no poder de Deus na quarta dimensão, né? No poder da quarta dimensão. Então Davi pensava que Golias não seria nada mais do que um leão, um urso, um urso morto. E passou a olhar para Golias do ponto de vista divino, percebe? Ele lembrou da infância, daqueles animais que fugiam dele, daqueles ursos e leões que ele abateu lá, que ele não teve medo nenhum. Então percebe, o pensamento dele era na quarta dimensão, porque ele não confiava nas próprias forças, ele agia pelo poder de Deus, pela quarta dimensão. E assim ele viu nele, né, um leão ou um urso, percebe? Quando Davi olhou para Golias, ele viu como se fosse um urso e um leão. Ele lembrou da infância dele, daquela parte que ele estava lá com o pai dele, né, cuidando das ovelhas, e passou por tudo isso. Né? Como um urso, um leão, entre os vários animais que havia matado. E Saul pensava que seria derrotado. Ó, é muito importante a gente saber a nossa atitude e pensamento. Isso que vai nos dar a vitória e o fracasso, né? Então percebe, Saul pensava que seria derrotado, estava totalmente negativo. Mas Davi pensava que venceria o inimigo.
E eles pensavam de maneira totalmente diferente, mesmo segundo o mesmo Deus, seguindo o mesmo Deus, né? Os dois tinham o mesmo Deus, mas Davi tinha pensamento de Deus e sabia como administrar sua vida conforme esse poder da quarta dimensão, né? Sobre como viver com o poder de Deus e não com as próprias circunstâncias. Ele não olhava a terceira dimensão, ele não olhava o que estava acontecendo em volta, as coisas, né, humanas, a força humana, o poder humano. Ele agia pelo poder da quarta dimensão, pelo poder de Deus. Mas Saul servia o mesmo Deus, mas não refletia o poder da fé. Quer dizer que Saul era muito negativo e não tinha fé, enquanto que Davi tinha muita fé e era uma pessoa positiva. Acreditava sempre e a sua quarta dimensão, sempre na consciência de pensamento e palavra de Deus transformada. E em sua vida confiava na sua própria, né? O rei Saul confiava na sua própria força e ele via a circunstância e isso o apavorava. Ele tinha medo, né? Ele confiava no próprio poder das experiências negativas do passado. E quando podemos perceber aí que os pensamentos de Saul eram da terceira dimensão, enquanto que os pensamentos de Davi eram da quarta dimensão. Quando a sua consciência é transformada, nós pensamos na quarta dimensão e nós temos fé e acreditamos que tudo é possível. Quando nós estamos aí, nós estamos na quarta dimensão. Isso é evolução, quando nós conseguimos agir e pensar a nossa vida na quarta dimensão, a gente deu um pulo acima, né, da terceira dimensão. Então é aquilo que se diz da Matrix, saímos da ilusão da terceira dimensão. E se perdermos a batalha no campo da mente, também perderemos no campo real. Assim, é primeiro preciso assumir o controle dos seus pensamentos. Nós temos que, né, assumir o controle dos nossos pensamentos. E se perdemos na mente, perderemos na realidade, na vida real. Em comparação com Saul e Golias, Davi estava numa situação de inferioridade, né? Quando a gente vai ver o que era o rei Saul, né? Um grande homem da época, e o Golias, que era um grande general, que nunca tinha perdido nenhuma batalha, mas Davi era um simples jovem de 17 anos. Mas ele se parecia com as pedras que havia escolhido para atirar. Não tinha nenhum valor, mas a razão para Davi ser usado por Deus foi que ele de ter maior grandeza de pensamento, percebe? Não importa a minha patente, não importa se eu sou um general, se eu sou um rei. Mas o que importa é a minha grandeza de pensamento, é a minha fé. Na minha transformando a minha quarta dimensão, trabalhando lá, no controle do pensamento, né? Então, segundo a confissão, demonstra claramente que a grandeza de pensamento de Davi superava a de Golias e do rei Saul, né? A grandeza de pensamento de Davi se destacou em uma vida, né, especial, muito especial. E a segundo confissão de Davi, na segunda confissão de Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, revelam como podemos conseguir uma linguagem da quarta dimensão. Esta provém do pensamento da quarta dimensão. E com base na história de Davi, nós aprendemos a maneira de pensar é fundamental para a nossa vida, né? Ser elevada para começar, né? Precisamos de uma base para fazer isso, para fazer uso dos nossos pensamentos e da linguagem da quarta dimensão. É uma linguagem diferente, né? Totalmente diferente. Aquela pessoa negativa, que não tem fé, que sempre tem medo, que não tem confiança, ansiosa, temerosa, ela está totalmente na terceira dimensão, olhando a sua circunstância, né? E quando nós estamos na quarta dimensão, nós temos fé, acreditamos no invisível, no poder de Deus, que vem atuar, transformados pela consciência transformada, né? Da quarta dimensão. Então, na quarta dimensão em nossa vida diária, da mesma forma, para sermos salvos, precisamos crer e aceitar Jesus, né, como nosso Salvador.
E para isso precisamos preencher alguns requisitos básicos para pensar e falar. Na quarta dimensão tem uma característica para ser assim, né? Então é importante porque a forma nossa, da nossa imagem espiritual que nós temos de nós, né? Então são 3 passos aí. Então nós precisamos desfazer todos os elementos negativos, nós temos que desfazer aquela conversa negativa, nós temos que parar de ser negativos porque tem uma tendência. É mais fácil pensar negativo diante de uma situação. E quando nós fazemos algo, é mais fácil pensar, né, em algo que nós não conhecemos ainda, que vai dar errado, que vai dar certo, quando nós poderíamos confiar, né? Precisa haver uma transformação na nossa consciência e pensar como Davi, ser como Davi para atuar na quarta dimensão. Então nós temos que reformar a nossa linguagem, né? O primeiro passo, como é que a gente faz isso? O primeiro passo é o arrependimento, porque o homem, mesmo sabendo que a linguagem e o pensamento positivo são bons, ele não põe em prática, na verdade. A gente vê o tempo todo a pessoa criticando, condenando, falando negativamente, falando, não vai dar certo, a pessoa dá um espirro, já diz assim, já estou sabendo que vou ficar gripada, coisa, né, simples assim, essas e outras, ou então, que é mais fácil desacreditar do que ter fé, é a primeira coisa, é ser negativo, né? Então temos a tendência de pensar e falar negativamente, e Deus não nos criou desta maneira. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deveríamos falar e pensar positivamente. Deveria ser isso primeiro, né? Ativo e criativamente, né? E muita gente usa a palavra de maldição na sua vida. Quando é negativamente, só constrói tudo. Não constrói, destrói, né? Não é uma palavra criativa, não é uma palavra que constrói a bênção. Então, depois da queda, daquele evento, nós fomos, né, a nossa maneira de pensar foi corrompida. Percebe que antes de Adão e Eva, dessa história toda, que nós não sabemos direito como foi, mas foi um evento que ocorreu aí, talvez seja de nível genético, no nosso DNA, ou algum evento aí na descida espiritual. Eu acredito mesmo que foi na descida espiritual, nós descemos para a baixa consciência. Se nós vivíamos uma consciência divina, então nós descemos para aquela terceira dimensão. Digamos que antes do evento nós éramos seres que éramos totalmente positivos e atuávamos na quarta dimensão. Nós transformamos, a nossa consciência era transformada a nível da quarta dimensão. E com esse evento de Adão e Eva, nós passamos a atuar na terceira dimensão com medo, insegurança, né? Percebe? Foi injetado no nosso DNA essas coisas todas, esse medo. E nós passamos a atuar desse jeito, né? Por isso que fala que foi corrompida, né? E nós nos tornamos negativos. É por isso que a pessoa tem a tendência de ser mais negativa, né? Quase que naturalmente. Em segundo lugar, a partir dessa circunstância também foram corrompidas, né? A partir disso, as circunstâncias também foram corrompidas. É claro, a partir do que eu penso negativo, a circunstância à minha volta é corrompida, né? Tudo aquilo que podia ser bênção, percebe, não será. E, consequentemente, o mundo passa, né, por ansiedade. Nós sabemos que tem muita ansiedade, temor, ânsia, preocupação, depressão. O mundo decaído está cheio dessas coisas negativas, não é verdade? A falta de paz, a insegurança, esse pensamento de guerra o tempo todo, a raiva, tudo isso que é negativo que está aí. Tudo isso que é negativo nos contagia, especialmente pelos meios de comunicação. Eu queria dizer assim, eu sou uma pessoa que há muito tempo eu não vejo televisão, não assisto certos filmes. Na verdade, eu não gosto e não tenho muita paciência para ficar 1 hora ou 2 assistindo o filme. Eu prefiro ler um livro, né, ouvir um audiobook, até que um filme. Se o filme for muito bom mesmo, a mensagem for muito boa, positiva, talvez eu assista, né? Mas há muito tempo que eu não assisto filme, TV, há mais de 10 anos. Aqui na minha casa a TV ela não serve para muita coisa. Meu filho joga videogame de vez em quando. É uma era assim que hoje nós estamos mais no evento da internet, então a TV é uma coisa que está ficando para trás, né? A gente pode acessar a internet através da TV e a gente pode escolher o que a gente quer ver, mas uma vez que a gente está aí nos meios de comunicação, a gente assim,
vem uma enxurrada de coisa, né, que nos invade assim negativamente. Tem que cuidar que aquilo vai entrando na nossa consciência, vai formando alguma coisa inconscientemente que nós não percebemos, né? Esses jornais aí que só tem morte, essa coisa negativa, noticiários, tudo isso tem que abandonar. Se quer ter uma vida positiva, atuar na quarta dimensão, abandone a TV, abandone, eu não posso nem falar muito, não sei se pode falar isso. Abandone esses noticiários, essas coisas assim, que isso tudo que nos deixa negativo, depressivos, que nos leva para a tristeza, para a baixa consciência, nós temos que abandonar, para levar uma vida atuando na quarta dimensão. Essas notícias que transmite, né, que todos morrem, nos deixam tão depressivos, negativos, né? Quando acontece, né, agora aconteceu um evento que morreu uma cantora, aí ficou todo mundo, né, chorando, triste, percebendo, nós temos que levantar, seguir a vida aí. Então, tudo isso nós vivemos e quando nos oferecem, tudo isso nos causa temor. E resumindo, o nosso DNA, o DNA do homem foi corrompido, o homem está exposto a circunstâncias negativas, né, quando nós estamos nesses meios aí. E vive encerrado numa prisão, né, numa jaula, numa prisão, uma jaula de pensamentos negativos. É aquela pessoa que está no passado, que está ressentida. Houve um tempo na minha vida que eu estava nisso, eu reconheço. Graças a Deus, eu nem sei como fui salva, é que Deus me queria, né? Me escolheu para alguma coisa. Eu não lembro como que eu saí disso, mas de tanto autoconhecimento, de estudar. Alguma coisa eu li, algum livro que me tirou disso. Eu tinha muito medo, eu tive meu primeiro filho e eu disse nunca, eu não vou ter outro filho porque eu tenho 2 filhos. Porque não vou colocar nesse mundo um filho, porque eu vi o planeta assim totalmente negativo, eu não conseguia ver nada bom e positivo era. E muita gente está nisso hoje. Eu percebo que aquilo era um engano na minha mente, da terceira dimensão. Eu estava vendo toda a circunstância negativa, de assalto, de roubo, de fome, de falta de paz, de guerra. Só vi esse lado. Quando nós só vemos esse lado, é muito ruim para a nossa vida. Nós somos paralisados, as pessoas vão para o síndrome de pânico, depressão, ansiedade, por causa desse medo coletivo, né, que nós recebemos até inconsciente. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, orar, o Salmo 91, né, percebe o Salmo 91, um salmo muito bom, que nos tira disso. Orar sempre, né, todo dia. Esses códigos, o que Gravoboy faz é isso, é para que não aconteça uma catástrofe a nível global dessa negatividade, para que as pessoas não caiam, né? Então esses códigos vão transformar a nossa alma, vão curar a nossa alma. Quando a gente começa a repetir essas sequências, é como oração, que vai transformando, vai batendo, porque é uma frequência que chega. Se eu pego a frequência numérica da alegria e começo a falar, percebe, eu vou sair da tristeza para a alegria, eu estou transformando da terceira dimensão, né? Eu fico triste quando eu estou vendo a minha circunstância na terceira dimensão. Eu uso esse código, eu sou elevada na minha consciência, porque ela muda a consciência, esses códigos. É a última palavra, né? Em tecnologia espiritual, diria assim, de transformação para a nossa consciência. É mais fácil, cada vez fica mais fácil, né? A gente atuar assim, transformando a consciência, com a ajuda desses códigos. Não vamos deixar de orar. São uma coisa que bate, não é uma oração que transforma a vida. Então esses códigos também nós vamos nos ajudar com esses códigos, né? A transformar a nossa consciência, a expandir a consciência e elevar. Para melhorar, né? Para sair dessa negatividade. Então, as palavras provenientes de uma mentalidade negativa têm um poder destrutivo. Nós sabemos disso. A gente sabe o que acontece num evento que a gente pensa negativo, né? Aquilo que a gente teme acontece, aquela história. Se eu tenho medo, aquele medo vai se manifestar. Por isso que eu tenho que transformar. Eu tenho que ser uma pessoa, né, de pensamento na quarta dimensão. Eu tenho que transformar, né, meus pensamentos, palavras e meu sentimento, minha positividade para a quarta dimensão. Então essa mentalidade negativa tem um poder destrutivo extraordinário e acaba destruindo relações pessoais. Nós sabemos que aí nós somos muito no ego e o ego tem muito medo. Essa coisa, o ego é negativo, né?
Então a gente acaba prejudicando nossas relações pessoais, prejudicando as pessoas ao nosso redor. E não devemos dar lugar ao pensamento negativos, né? E muito menos pronunciar palavras negativas. Tem que vigiar. E Cristo foi, né, a pessoa que mais, né, o ser que mais nos advertiu. Orar e vigiar. O que ele falava que não era para condenar, não era para criticar. Ele falava assim, não se preocupe tanto em lavar muito as mãos, porque não é o que entra que contamina, porque é o pensamento negativo, é o que sai negativamente, é aquela palavra sem criatividade, a palavra da maldade, sem amor. Aquilo é sim que causava o grande mal. Foi isso que ele nos advertiu para orar e vigiar. Então não era para se preocupar muito com essa coisa de lavar a mão. Claro que não precisa ter falta de higiene, mas é para exemplificar o quanto é importante ser positivo e de uma consciência de quarta dimensão transformada pelo poder de Deus, atuar aí, né? Então nós com nossos pensamentos e palavras positivas influenciam a nossa vida como o nosso futuro, né? E precisamos nos esforçar para falar positivamente, porque a gente tem que vigiar e corrigir o nosso pensamento a todo momento até que se torne um hábito. Eu percebi isso. Há algum tempo eu era tão negativo e hoje é muito fácil para mim. As pessoas dizem, para ti é muito fácil, porque elas estão tão, né, às vezes, enquanto pessoas às vezes que estão tão negativas que para elas é tão difícil. Se não fizer um trabalho, não tem como sair mesmo, né? Aquilo, ó, a pessoa fica enjaulada com o seu pensamento, numa jaula, negativamente. Tem que fazer um trabalho para sair de lá. Com aquele pensamento, né, lá no passado, ressentimento, mágoa, critica demais, se fala mal, faz fofoca, aquela coisa toda. Então, corrigir o pensamento humano corrompido, né, que nós somos, desde de Adão e Eva, o nosso pensamento foi corrompido e corrompe as circunstâncias. Uma vez que nós somos negativos, usando aquele pensamento negativo, vai corrompendo tudo. Então, o ser humano, corrigir o pensamento humano corrompido, tomar posse do direito que temos de pensar positivamente, por meio, né, de arrependimento, né? Se nós nos arrependermos, vamos pensar, né, positivamente. E podemos nos apossar do evento de Adão e Eva, podemos, né, nos apossar daquele evento de Adão e Eva, né? Depois que aquilo aconteceu, por mais que a gente pense positivo, não mudaria a circunstância, mas se nós, quer dizer assim, ó, que não basta só pensar positivo, por isso que muitas vezes não funciona. O que significa, por que não basta pensar positivamente? Por que tem que, né, ter o arrependimento? O que é o arrependimento? Primeiro é estar em paz com Deus. E para que o Espírito Santo opere positivamente em nós, percebe? Eu tenho que estar em paz, senão não vai funcionar. Então, né, sobre nós, para que o Espírito Santo opere positivamente sobre o nosso pensamento. E a primeira mensagem que de Jesus foi, né? O reino de Deus está perto, próximo, arrependam-se, percebe? Ele falou, arrependam-se. Nós vamos entender o que é se arrepender-se. Arrependam-se e creiam nas boas novas, né? Em Marcos capítulo 1, 15, 1 e 5, a primeira condição para entrar no mundo do pensamento positivo, percebe? Tem que fazer alguma coisa. Tem que haver um esforço da nossa parte, né? Uma iniciativa. Então, a primeira condição para a gente entrar no pensamento positivo, a primeira, né, é o arrependimento. E o que é o arrependimento? É a palavra grega metanoia, que implica mudança de direção, abandono do pecado. Pecado é qualquer coisa. Sempre que a gente pensa, a gente tem que entender uma coisa, tudo é pecado, né? É engraçado de falar assim, nossa, tudo é pecado mesmo, é pecado. Eu entendo isso. Pecado é tudo que está contra a vida. É a energia involutiva, pensamento negativo, é pecado, né? Porque está contra a vida. Tudo que é negativo está contra a vida, não é verdade? Palavras que constroem vida são palavras criativas, construtivas, palavras positivas. Do contrário, é aquela coisa que se fala morte, né? Porque destrói relacionamentos, causador, né? Energias que machucam, que criam toda uma circunstância negativa aí, né? Então, a palavra grega metanoia implica mudança de direção, abandono do pecado, né? E o resultado numa mudança total que inclui pensamentos e emoções. Mudar os pensamentos, mudando as emoções também. Em poucas palavras, mudança de coração, tem que ser no nosso coração arrepender-se, lá no nosso coração, e confessar e pedir perdão a Deus, né? Pelo egoísmo, pelo maus desejos, quando a gente deseja mal para os outros, maus desejos no nosso coração, né?
e do corpo, da cobiça, dos olhos, pela arrogância da vida, pelos ciúmes, pela inveja, tudo aquilo, pelas críticas, a gente começa a criticar, condenar todo mundo aí, né? Isso é pecado. Nós temos que abandonar esta consciência negativa que faz essas coisas. Arrepender-se é abandonar os pensamentos pecaminosos. A gente sabe o que é um pensamento pecaminoso. É voltar-se à condição de Deus como centro da nossa vida. Arrepender-se de todo o coração é fazer Deus ocupar o centro da nossa vida. Esse vídeo eu vou fazer em duas partes, continua. E a próxima parte nós vamos falar a segunda coisa que nós temos que fazer para ser pessoas, né, positivamente atuando sempre. Tem que vigiar, controlar os pensamentos. E a segunda coisa é identidade santa de Filho de Deus. Vamos entender isso. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos santos perante Deus, percebe? E nós não atuamos nessa santidade, uma vez que nós estamos aí com o nosso pensamento negativo. Então não basta pensar positivo se a gente não se arrepende, né? E o arrependimento tem que ser no coração, na emoção, né? E quando a gente se arrepende, a gente diz assim, bom, eu pequei ali, eu sei que eu fiz errado, eu reconheço, mas agora eu não vou pecar mais, eu me arrependo, eu mudo de direção, eu mudo a minha atitude. A partir dali, eu começo a me esforçar para melhorar, para, né, aquilo, né, meu autoconhecimento, buscar a verdade da vida, orar, né, é o amor, é a paz, é ser um ser transformado, um ser que aceita a transformação e que quer mudar. É aquela história, o despertar, é quando eu desperto e vejo que eu preciso mudar. Isso aqui que eu queria falar, vocês entenderam a diferença de pensamento do rei Saul e de Davi? Como é fácil a gente entender desse jeito, com esse exemplo, né? Tirar assim uma analogia para a nossa vida e a gente fazer uma reflexão. Quem eu sou aí? Eu sou o rei Davi ou sou o Saul, né? Eu tenho que ver aonde que eu estou aí, quem eu sou. E transformar a minha mente na quarta dimensão. É sempre ser positivo e arrepender-se. Se eu tenho mania de ser fofoqueiro, parar com isso, controlar isso em mim. Tem pessoas que amam fofoca e acham bonito isso. Tem pessoas que invejam, eu tenho que deixar essas coisas morrer em mim, né? A inveja, tudo isso, a crítica, sempre fazendo crítica, sempre olhando para fora, olhando o que é negativo, percebe? Todo ser humano tem alguma coisa muito boa, né? Mas a pessoa olha sempre negativo porque é natural, né? Porque nós somos de decadência espiritual do evento Adão e Eva. Lá nós decaímos, então a gente, né? É natural ser sempre negativo, né? Tem pessoas que olham e falam, olha o que fulano fez, fulano é assim, fulano... A pessoa não se enxerga, porque ninguém é perfeito, está todo mundo caminhando no caminho da evolução. Então nós não somos perfeitos, então a gente não tem esse direito de olhar para lá e condenar o outro. Agora eu quero dar algumas frequências, né, que eu estou fazendo associada com o Gravoboy para transformar a nossa consciência, né? Então eu vou dar algumas frequências numéricas para curar a nossa alma. E no próximo vídeo eu quero falar da vida financeira. Eu vou dar 3 que eu já dei, acho que no outro, mas eu vou repetir de novo 3 códigos para a vida financeira, mas hoje especificamente códigos para curar a nossa alma. Eu não estou fazendo vídeo muito comprido. Então vamos lá para alguns códigos para a gente curar a alma. São bem importantes aí. E para transformar essa negatividade.